Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre empreendedorismo de um olhar diferente. E para estar falando um pouquinho aqui comigo sobre esse assunto, estou com a Rafaele Nosquese, né, Rafa? Acertei! Acertou. A Rafa, ela é orientadora profissional e analista junguiana, é isso? Isso, exatamente. Rafa, gratidão por você estar aqui no podcast, né, pra gente falar um pouquinho do empreendedorismo, mas de um olhar aí diferente. E pra gente iniciar, fale um pouquinho de você, um pouquinho da Rafa, que é a sua profissão, né? Ser uma orientadora e profissional, e o que entra essa parte da analista junguiana e o que é, né? Sim, sim. Muito obrigada, né, pelo convite. Muito bom estar aqui com você, Nath. Eu, na verdade, não sabia que eu queria ser psicóloga. Antes eu queria ser médica, e eu achava que ser médica ia me fazer, né, ter muito sucesso, etc. E aí eu tava no cursinho e eu não aguentava mais aquele ritmo, né? Daí eu falei assim, não, acho que isso não é pra mim. Eu não sou, né, dessa área, não gosto de estudar muito essas matérias. E eu desisti. Só que antes de desistir, eu pensei comigo, bom, se eu não vou fazer medicina, eu vou fazer o quê? Daí que eu entrei pra uma orientação profissional. Com o Léo Freiman. E ele é um reconhecido na área, eu gostei muito da orientação dele e descobri a psicologia. E aí, quando eu descobri a psicologia, eu fiquei bem, assim, surpresa, porque eu nunca tinha parado para pensar que um dia eu ia ser psicóloga. E aí, quando eu entrei no Mackenzie, o primeiro semestre, assim, eu me encantei, né? Em todos os sentidos, eu me encantei com a profissão. E aí, eu fui, né, indo, e chegou no final da faculdade, eu fiquei me questionando que área agora eu vou escolher, né? E eu escolhi ser orientadora profissional. Porque a gente tem uma crise, né, de escolher uma área, uma profissão, e essa crise a gente se sente frustrado, a gente não imagina que é uma coisa boa para nós, a gente acha que vai ser difícil. Então, para mim foi muito tranquilo, depois de ter passado da crise, né, tranquilo no sentido assim, eu escolhi uma coisa e aí eu vi que esse era o meu caminho, né. Então, eu escolhi ser psicóloga clínica também, porque já era minha paixão desde o início da faculdade, ser psicóloga junguiana, porque Jung ele traz muito a questão das técnicas não verbais da terapia. Então, por exemplo, meditação, desenho, imaginação ativa, são algumas técnicas que eu utilizo na terapia. Mas está totalmente diferente da orientação profissional. Uma coisa é mais acolhedora e o outro é mais dinâmico, entende? Então, ali, né, a questão profissional, orientadora, você fala que é mais dinâmico. Exato. E a analista junguiana é mais a questão do acolhimento. O que cada uma aí faz? A gente sabe que a orientadora, né, profissional já é na parte de orientar. Qual que é o seu trabalho quando você tem ali uma pessoa que te procura? Tanto para a área profissional, como da questão da analista junguiana. Bom, da orientação profissional, a pessoa ela não sabe o que ela vai fazer, no sentido assim, ou é uma área de atuação que ela não se identifica mais, ela gosta da profissão dela, mas ela não se identifica mais com aquela área, ou com aquele ambiente de trabalho. Por exemplo, tem muitas que vêm que não aguentam mais o CLT, não aguento mais o CLT, não aguento mais chefe, eu queria ter o meu negócio. Só que aí também é aquela coisa, né, aquela faca de dois gumes, tá bom, você quer ser seu negócio, mas tem que ter muito mais responsabilidade, né, você tem que ter muito mais poder de decisão. E aí que vem a orientação profissional. Você tem um perfil para isso? Você tem um perfil para bancar as suas escolhas sozinha? Sem pedir conselho? Sem pedir o que eu tenho que fazer? Porque ninguém fala o que eu tenho que fazer, entende? Eu tenho que tomar frente. Então, a pessoa que quer sair do CLT, ela tem que ver também se ela tem o perfil de empreender ou o perfil de ser autônoma, né? Então, eu ajudo essa pessoa a descobrir se ela tem esse perfil. Porque eu faço testes de dinâmicas que ela conhece o perfil dela e consegue, então, ver qual é o melhor caminho profissional para ela, entende? Legal. E você fala que é só para profissão ou também, vamos supor, que às vezes, né, aqui entrando na questão, eu vou entrar para uma faculdade. Tá. Você consegue fazer esse trabalho também para pessoa? Porque às vezes a gente fica assim, né? Eu quero fazer uma coisa,
Meu pai quer que eu faça outro, minha mãe quer que eu faça outro. O que que eu faço? Se eu não fizer do meu pai, eu vou desagradar. E a mãe? Você trabalha nisso também ou só para a área profissional mesmo, depois que a pessoa já tá ali formada, não sabe para onde seguir, se sai do CLT, se não sai, se sai da profissão? Uhum. Sim, eu faço também esse trabalho. Não é a maioria da minha clientela, mas eu também faço esse trabalho justamente para adolescentes, né, que estão no segundo colegial, no terceiro colegial e que eles querem descobrir. Porque eu fiz, né, logo depois do terceiro colegial, a orientação. Então, é uma fase muito interessante, inclusive, de fazer, porque você já não tem nenhuma bagagem. Então, você está mais livre, né, nesse sentido. Você não precisa ficar mudando muito, é só você escolher, né, para você não ter que ficar mudando depois. Sim, que legal. Gente, eu nunca tinha ouvido falar nisso, né? É. Não, dessa questão orientadora profissional, não. Ô, Rafa, e como que já funciona o lado da analista junguiana, né? Qual que é o trabalho, o que que você faz? Você falou que já é um lado mais acolhedor, mas é acolhedor de qualquer pessoa ou só mesmo desses profissionais? Olha, de qualquer pessoa que esteja realmente precisando de terapia, ser adulto, né, ou adolescente, criança eu não atendo. Mas, assim, uma pessoa chega pra mim e fala, Rafa, eu queria fazer terapia. Nem sabe qual é a minha abordagem. Daí eu pergunto, olha, você conhece a abordagem junguiana? A pessoa responde sim ou não, aí eu explico pra ela como funciona, porque essas técnicas não verbais da terapia, nem sempre algumas pessoas não se identificam. O que que seria essas técnicas não verbais? Então, a imaginação ativa é uma delas, a meditação mindfulness, já ouviu falar da meditação mindfulness? Já, mas a gente De acha que tem que passar. ficar lá assim, zé. Então, a meditação mindfulness eu utilizo para pacientes que estão numa situação mais grave. Então, a pessoa ela tá com uma dor muito profunda e não adianta eu ficar falando. Assim, não adianta o meu conforto. Sim. Ela precisa de algo a mais. Então, o silêncio, ele ao mesmo tempo que é nada, é tudo. Às vezes, eu sou assim. Às vezes, eu sou muito comunicativa. Só que acho que, às vezes, alguém de casa pode até se identificar com o que eu vou falar. Eu sempre tenho que estar no meio de pessoas, porque eu sou da comunicação, eu sou de conversar. Só que, às vezes, a minha bateria social... Acaba. Eu não aguento ver pessoas. E como eu trabalho muito com pessoas, né? Sempre tô à frente em rede social. Às vezes eu falo, eu não quero ver rede social. Eu não quero nem televisão. Eu não quero ouvir um barulho. Eu quero silêncio, pelo amor de Deus. Como que é? É bipolaridade? Que já Não. falaram que eu tenho bipolaridade. Eu sei que eu não tenho. Mas, gente, às vezes a gente tá ali cansado mesmo, né? Não, fica tranquila, você é só introspectiva. Muita gente acha que introspectiva é aquela pessoa que não quer ver ninguém nunca. Na verdade, Sim. não. Tem um perfil introspectivo que gosta de pessoas, mas recarrega energia sozinha, que é meu caso também. Eu adoro conversar, conhecer gente nova, mas quando é para recarregar energia, licença, estou fazendo retiro. Inclusive, eu vou fazer até um retiro esse final de semana. Que De legal. silêncio. Porque recarrega energia mesmo, né? Sim, legal, Rafa. Ô, Rafa, e o que que você pode estar falando, que você vê, né, como profissional, como orientadora também, quais são as maiores dificuldades hoje das pessoas começar a empreender? Que é aquilo que você falou, né, no início. Às vezes a pessoa, ela não aguenta mais o CLT, mas ela não sabe como que é o empreendedorismo, porque acha assim, eu vou empreender, eu não vou trabalhar. Eu acho que quem mais trabalha é o empreendedor, né? Exato. Até você podia falar depois sobre isso que você empreendeu aqui, né? Sim. Então, as maiores dificuldades é se expor. Então, a pessoa tem medo de se expor pra câmera, falar, vender. Isso, a maioria dos profissionais da saúde tem esse receio, né? Então, eu sempre pergunto isso. Você tá preparada pra se expor? Pra dar a cara? É porque a gente vende tudo, né? Vamos supor, se você igual você trabalha na área da saúde, você vai vender o seu serviço. Só que para você vender, hoje em dia, a maioria é rede social. Então, você tem que apresentar o seu trabalho. Porque se você falar assim, eu sou lá terapeuta, psicóloga, o que é a primeira coisa que a pessoa pergunta para você? Se você vai num evento, você fala, sou psicóloga. Qual é a sua rede social? Qual é o seu Instagram? Né? Então, você acha que nessa parte do empreendedorismo, a maior dificuldade das pessoas é em aparecer? Aparecer, vender
vender o preço justo, né? Porque a pessoa, ela fica até parece que pede desculpa, olha, desculpa, esse é meu preço. Tem medo de falar o preço da sessão. E por que que você acha que as pessoas têm esse medo de falar preço, que você trabalha com essa parte mental, né? Por que que você acha que as pessoas têm medo de falar? Eu já tive, tá? Não vou negar. Sim. Já tive, né? Você perguntou aí um pouco da questão do meu trabalho. Eu já tive muito medo de me posicionar. Porque acho que é muito. Eu trabalhei muito essa minha questão, né? Na verdade, eu sempre fui empreendedora desde pequenininha. Eu não consigo, gente, desde os meus 10 anos, trabalhei um tempo com a minha mãe, depois fui professora de criança, então eu sempre estava trabalhando. Uma coisa que eu aprendi foi trabalhar, só que eu nunca conseguia ficar muito tempo CLT, então fiz estágio, depois fiz faculdade, eu empreendia aqui, não dava certo, empreendia lá. Depois que eu me formei, eu viajei o Brasil todo ensinando artesanato, empreendedorismo e marketing. Com a minha empresa que eu tinha, que é a Nath Flores, que faz essas florzinhas. Que legal. E aí eu vim para São Paulo, na verdade, para dar curso, só que foi na época da pandemia. Então, o meu curso era manual, tinha que ser presencial. E aí foi até que veio a pandemia, tive que se reinventar. Então, eu já trabalhava com marketing, com empreendedorismo no curso e não sabia disso, né? Eu ensinava a mulher a fazer terapia, ensinava marketing e empreender, que faz em casa. E aí eu comecei como assessora, né, de um programa de televisão na TV Barueri. E eu já tinha feito curso de marketing, trabalhei com a equipe do Pablo Marçal, naquela pegada que foi a época que o pessoal veio muito para São Paulo por conta dele, em 2021, por aí. E aí, fiquei um tempo e falei, já vou trabalhar para mim. E aí, eu comecei a posicionar outras pessoas na rede. Só que eu não aparecia na rede. Eu ajudava outras pessoas a se posicionar. Falei, beleza. Só que num programa que eu fui, no último programa da Ari, que ela me chamou, não, você vai falar sobre posicionamento, a importância do marketing hoje, das redes sociais. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Tava nervosa, e todo mundo, não, você não tava nervosa, mas por dentro. E terminei, né, o programa dela, falei, e aí o diretor da televisão, que ainda é a Luísa, ele falou assim, você precisa desse seu programa, você fala muito bem. Eu falei, quê? Falei, nunca tinha gravado. E assim, antes eu tinha a questão de fazer um stories, olhar pra ver se estava bom e apagava. E nunca postava. E por isso que hoje eu trabalho com pessoas, ajudando pessoas a se posicionar também. Porque foi uma dor minha. E eu entendo. E eu falo que cada cliente é de um jeito. Só que o podcast sempre foi um sonho de criança. Então eu lembrava que na minha infância eu tava lá com o microfone, com uma roupa gigante da minha mãe, eu falava que eu ia ser apresentadora e estilista, que eu faço alguns desenhos. E aí eu comecei, o pessoal da TV veio atrás de mim, falei, não, tenho vontade quero ter um podcast, porque um programa de TV dá mais trabalho, né? E um podcast já tava mais na pegada que tava todo mundo fazendo. E aí eu comecei, já tem 2 anos, aí a gente faz o podcast, porque a maioria das pessoas também que vem no podcast, elas falam assim, eu achei que nunca ia poder participar de um podcast. Eu tenho tanta coisa para falar e achei que nunca ia ter voz. Na minha infância eu não tinha voz, né? Então eu ajudo pessoas a se posicionar até na questão do marketing, vendo as dores dela. Então essa questão que você falou, que as pessoas não gostam de aparecer, é verdade. É uma dor, né? Mas às vezes vem muito, acho que, do inconsciente. Eu acho que um pouco, você pode falar melhor que eu também, porque eu também sou terapeuta sistêmica, então nesse ramo todo fiz, né, constelação, sou consteladora sistêmica, mas eu utilizo isso muito mais para mim. E aí eu vejo que muitas pessoas, às vezes no inconsciente, fica se julgando, né? Porque eu vejo assim, a pessoa fala assim, ai, por que tal pessoa tem tanto sucesso? Mas você viu o percurso?
né? Eu acho que essa questão das redes sociais para o empreendedor, porque às vezes ele vai falar assim, eu vou contratar um marketing. Tá, mas é 50% marketing, 50% você. Claro. A pessoa quer saber quem, vamos supor, eu vou entrar no seu Instagram. Quem é a Rafa atrás da psicóloga? Sim. Então, essa questão que você falou muito das vendas, tem muito essa questão que às vezes a pessoa não sabe vender, mas eu acho que é mais a questão do julgamento, né, Rafa? Tipo, eu vou gravar um vídeo, não consigo, eu apago, o que vão falar de mim? Antes do início, eu tive algumas críticas. Nossa, às vezes eu chorava, ligava e falava, gente, mas tá, eu tô fazendo. Quando é pessoas que estão acima, eu falo, ok, né? Estão falando alguma coisa, mas quando é alguém abaixo, eu já nem escuto, porque tá, eu já respondo assim, tá, vai lá e faz melhor, ou tipo, o que você tá fazendo, que você tá criticando, entende? E tem muito isso hoje nas redes sociais, né, Rafa? Tem bastante, né, essa autocrítica e crítica ao outro, né, esse julgamento, essa comparação também. Então, por exemplo, se você vê uma pessoa que é maior do que você, até um tema legal de falar sobre isso. Se você não é tão grande, você vê uma pessoa grande e só vê essa pessoa, você vai se sentir tão pequeno que você não vai querer nem se expor. Essa pessoa é tão grande, quem sou eu para me colocar? E aí que tá o grande erro. Porque em vez de você focar no seu conteúdo, em vez de você focar para fazer um conteúdo muito bom para sua audiência, a sua pequena audiência, você tá focando no perfeccionismo de ver o grande. É que a grama do vizinho sempre é melhor que a nossa, né? Sim. Então, inclusive até os grandes falam, vocês que não são tão grandes, aproveitem que tem muito mais pessoas acompanhando. No sentido assim, os stories, por exemplo. Sim. Eu faço muito mais stories do que uma pessoa grande, porque essa pessoa já conquistou. Mas ela não tá tão próxima do cliente dela quanto eu estou, entendeu? Então eu tenho essa vantagem de ser menor. Sim. E aí que as pessoas que são menores não conseguem enxergar isso. Poxa, você pode ter mais conexão com o seu público, você pode falar no direct. Hoje, muitas das minhas pacientes orientandas vêm através de conversas. Ela traz uma dor, a gente conversa, e eu falo do meu trabalho. E a pessoa, nossa, eu não sabia que você fazia isso. É porque eu acho que é uma profissão, assim, um pouco diferente, nova, né? Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar, né, na sua profissão de orientadora e da analista junguiana. Ai, que bacana. Sim, é uma profissão nova, relativamente nova. E assim, da psicologia, Jung foi muito mais antigo do que a orientação profissional, né? A analista junguiana é muito mais antigo. Mas eu gosto de trabalhar mais com orientação profissional porque eu vejo as pessoas muito desmotivadas no trabalho. E o trabalho, ele é 90% quase da sua vida, do seu tempo. Então, assim, se você tá insatisfeita com o seu trabalho, você vai estar insatisfeita com a sua vida. É muito difícil você bancar uma vida feliz sem um trabalho que você gosta. Mas, Rafa, você não acha, assim... eu falo muito aqui também no podcast sobre empreendedorismo, né? E a gente fala das dificuldades. Hoje eu acho que o empreendedorismo, ele cresceu muito, né? Mas a gente também fala... Inclusive, teve um podcast que a Bruna participou, ela comentou, ela falou assim, ela tem empreendedorismo, ela empreende, só que ela não sai do CLT, porque ela tem medo. E ela mesma falou aqui, ela tem medo de sair do CLT, então ela junta os dois, né? Mas você acha que às vezes a pessoa que tá ali no CLT, que não tá feliz, mas às vezes ela fica por conta do dinheiro? Eu acho que não é só o dinheiro. Eu acho que é o dinheiro e a falsa segurança. É uma crença limitante. A falsa segurança de que eu tenho uma instituição por trás de mim. Mas, na verdade, essa instituição, ela não vai te salvar. Ela não vai necessariamente fazer você crescer. Às vezes tem instituições que vão apostar em você. E aí você consegue crescer nessa empresa. Mas também tem instituições que não vão apostar em você. Aí você vai continuar sempre no mesmo cargo. Ganhando, né, a mesma coisa durante anos. Então, é uma falsa sensação, né? É como se fosse uma pessoa que ela ainda está, entre aspas, dependendo dos pais. Que os pais dão tudo. A empresa dá tudo, né? Dá o plano de saúde, às vezes até dá o carro, dependendo do cargo. Então fica confortável, entende?
Mas o empreendedor, ele tem a mais liberdade. Por isso que você falou, né? Trabalha mais, trabalha assim. muito, trabalha muito, mas a gente tem uma liberdade. Eu acho que tá até no empreendedorismo, né? Eu vejo, passei por algumas dificuldades, porque a gente acha que vai ser tudo flores, né? Uhum. E é bom, gente, é muito bom. Eu falo, quer empreender? Vai. Mas faça uma pesquisa, né, do que você vai fazer e não desiste, porque eu vejo muitas vezes a pessoa ela começa a empreender, não dá certo, ela já quer desistir. Você já passou por alguma coisa assim, de uma pessoa que chegou para você, eu saí do CLT, comecei a empreender, não deu certo, já quero desistir. Semelhante a isso, né? Não necessariamente já desistir de começo, mas, por exemplo, assim, a pessoa se forma numa faculdade excelente, daí, em vez dela colocar o trabalho dela no digital, ela fala assim, não, eu vou fazer doce para festa. Você fez uma faculdade excelente, você gastou, né, muito dinheiro nisso, investiu muito nisso, e aí você vai vender doce. Nada contra vender doce, tá? Sim. Pelo amor. Mas assim, se você quiser fazer gastronomia e focar nisso, eu acho super bacana. Agora, você é boa no que você faz, trabalha no CLT e não quer empreender, em vez de empreender na sua área, vai fazer doce. Eu não concordo, entendeu? Porque tá com medo de dar a cara. Porque é muito mais fácil você ficar filmando o doce, por exemplo, do que filmar você explicando como é que funciona o seu projeto, né, a sua metodologia. Você entende o que eu tô dizendo? Sim. Não é que eu tô desmerecendo Não, o doce. tô aqui raciocinando, né? Porque acontece, já vi várias pessoas que às vezes, né, faz faculdade, ou às vezes a pessoa, acho que até um pouco também, não sei aqui em São Paulo, mas às vezes, que eu sou do interior do Paraná, eu vi as pessoas fazendo faculdade justamente por conta do gosto dos pais. E aí não vai para essa profissão, exemplo. Vou dar um exemplo que tem uma conhecida minha que ela só fez faculdade de direito porque o avô falou que ela nunca ia passar na faculdade de direito e ela odeia o trabalho dela. Ela falou para mim com essas palavras, eu falei: "Tá, mas o que você gosta de fazer? Por que que você quer agradar os outros e não você?" Ela não soube me responder. Interessante, né? Eu tenho uma história bem semelhante a essa que você tá falando, de uma colega da minha escola, que o pai falou pra ela, você vai fazer direito. E assim, era uma coisa meio negociável na época, ela fez direito. Entrou nos melhores escritórios de advocacia aqui de São Paulo, ganhando super bem, Fez 2 anos, fez né, mestrado, doutorado. Aí ela chegou pro pai dela, colocou todos esses títulos assim na mesa dele e falou, olha, conquistei tudo isso, não quero mais, vou fazer moda. Caramba. Você acha que passa assim na cabeça da pessoa, não sei, querer. Eu vejo muito da questão de querer agradar o outro, Sim. né? Aprovação. Necessidade de aprovação. Necessidade de aprovação. E não só de aprovação, mas também, que é o reconhecimento e tudo, mas o pertencimento. Às vezes, por exemplo, às vezes Aí não. eu sempre falo que eu sou, da minha família, eu sou a ovelha não negra, mística, porque eu sempre fiz tudo, por mais que meu pai, eu quero que você faça concurso, eu quero... Não, quero ir pro empreendedorismo. Todo mundo fala que eu fui diferente. Claro que quem é um pouco mais diferente é julgado, né? Você não tem tanto apoio como as pessoas que às vezes falam, meu filho fez isso porque eu falei pra ele fazer. Eu tenho várias amigas assim, que fez por conta dos pais. Não é só o reconhecimento, mas também o pertencimento. O pertencimento é mais do que o reconhecimento, porque o pertencimento você faz parte de um grupo, você faz parte de uma família, você faz parte de um grupo social. E para você sair disso, é muito difícil. Quem consegue é aquela pessoa que realmente sabe o que quer e vai encarar. E geralmente essas pessoas têm muito sucesso. Porque elas já se libertaram, digamos assim. Entende? De não esperar, né? Exatamente, elas se libertaram dessa expectativa. Isso, na minha opinião, a terapia traz. Essa libertação da expectativa do outro. Não que você não vá ter expectativa, mas você se liberta da expectativa no sentido de você não é mais escravo dela. Você pode até ter expectativa, mas você não fica escravo dela. Se você não concordar comigo, então eu não vou fazer. Já tive muito no início. No início eu criava bastante. Hoje já não me afeta tanto como antes, entendeu?
Eu acho que foi esse processo também de terapia, né, de necessidade. Acho que todo mundo passa por isso, gente. Pra você fazer o podcast, teve essa desaprovação? Sim. Teve. Na verdade, um pouco da minha família, né, do meu pai, eu sempre falei que eu ia morar em São Paulo. Então, eu vim do interior, minha amiga tá aqui, tá quase morrendo, querendo voltar pra lá. Eu falei pra ela, você não vai voltar pra lá, você vai ficar aqui. Na primeira semana em São Paulo, eu já queria desistir. Então, assim, eu sempre falei, não vou morar aqui, porque a minha cidade, o pessoal não tem visão de crescer. Então, é aquilo, você nasceu assim, você vai morrer assim. Eu já não, sempre pensei diferente. Então, não tive apoio, fui fazendo, né, levei crítica. Hoje, quando eu vou pra minha cidade, o pessoal pessoas que nem falavam antes comigo já trata diferente. Diferente, né? Entendeu? Porque pra quem vem do interior, pra uma cidade grande, fala, nossa, o que ela tá fazendo lá? Ou até às vezes fala assim, ela não vai conseguir. Aí a gente ouve muito isso, né? Não sei aqui de São Paulo, mas sempre tem as pessoas. Tem, e é interessantíssimo isso, porque na psicologia junguiana a gente fala do ciclo do herói. Tem o primeiro passo, que é a descoberta, no caso você com o podcast. Sim. Aí você se separa do seu meio. E quando você se separa, você tem muitas provações. Porque você tem que lutar, você tem que batalhar, né? E quando você chegou lá, você volta. Aí quando você volta, as pessoas, elas olham, nossa, você voltou. E assim, de uma forma muito mais receptiva. Sim. Eu, inclusive, hoje tô morando em Fortaleza, né? Meu marido foi transferido. E foi muito estranho a reação das pessoas. Você vai pra Fortaleza, você é de São Paulo, vai pra Fortaleza. Vai ser um período temporário, mas mesmo assim. E eu falei, olha, tô feliz. E aí, quando eu voltei aqui pra São Paulo ficar um mês, todo mundo falou, nossa, tá tão bem. A qualidade de vida lá é muito boa, né? Tá te fazendo bem. Eu falei, pois é. Muda, né? Muda o comportamento. Ô, Rafa, e pra você, como que foi essa questão do digital, né? Essa virada de chave aí pra você começar a empreender no digital. Foi difícil? Você teve alguma dificuldade? Tem alguma dificuldade ou não? Foi tranquilo em relação a isso? Olha, eu tinha muito medo de me aparecer, né? Por mais que eu goste de aparecer, eu tinha medo, eu tinha muito medo de julgamento, né? Então eu comecei depois de um tempo, né? Não comecei logo em seguida da faculdade, eu demorei um pouquinho. Assim, fui engatinhando mesmo, assim, né? Fazia uns vídeos, assim, bem básicos, né? E aí eu fui vendo que o pessoal tava gostando. Que eu tava começando a ter uma comunidade ali, né? Que as pessoas me acompanhavam. Então, aquilo me deu uma esperança. Tipo, acho que um dia eu posso, né, ser cada vez melhor, né? Posso chegar lá. E aí, passou um tempo, eu atendendo tanto orientação quanto terapia, mas eu não tinha, assim, o produto, entendeu? O infoproduto. Eu tinha o meu serviço, mas eu não tinha o infoproduto. Aí a virada de chave foi realmente a mentoria bússola, que foi meu infoproduto, né? Que é meu infoproduto. Na verdade, a mentoria bússola é minha orientação profissional, só que de uma forma um pouquinho diferente. Sim. Então eu já tinha a base, só que eu não coloquei ela num pacote de presente pra você. Então, pra mim, a virada de chave foi isso. E aí, quando eu coloquei isso, mostrei isso às pessoas, olha, eu fiz isso aqui é pra você. A mentoria bússola é pra você. Aí pronto, as pessoas, nossa, eu quero. Então, quando você esclarece o que você serve, né? O que você faz? Quando você tem essa clareza do que você faz, de quem você é, você chama a atenção das pessoas. Elas querem saber como é que é o seu trabalho. Então, a virada de chave é você se conhecer e você, ao mesmo tempo, colocar clareza no que você faz. E mostrar isso para as pessoas com clareza também, né? Sim. E hoje você tem alguma dificuldade no digital ou para você é mais tranquilo? Olha, a única dificuldade é manter esse ritmo, porque, meu Deus, assim, a gente trabalha muito, né? Assim, é muito conteúdo. Além de eu atender mentoria e orientação profissional, eu faço supervisão, eu faço terapia, eu dou supervisão. Então, para mim, criar conteúdo nesse cenário é bem desafiador. E hoje você tem a clínica, você atende e a orientação profissional. Como que você consegue aí conciliar, né? Tanto a sua clínica para você atender e essa outra profissão, juntar as duas. Então, muita disciplina e também muita flexibilidade.
Então, por exemplo, eu não me importo de atender no mesmo dia as duas coisas. Eu não me importo. Eu tenho muita flexibilidade e, ao mesmo tempo, muita disciplina. Então, por exemplo, tem um dia que eu vou fazer só relatório de terapia. E outro dia é só relatório de orientação profissional. Porque senão mistura muito, né? Então, assim, a supervisão, por exemplo, tem uma supervisão só para orientação profissional e uma supervisão para terapia. Legal. Então, é muita coisa. Só que eu acho que o principal ponto aqui é lidar com o conteúdo que a gente vai colocar nas redes. Porque você tem que, ao mesmo tempo que pensar como você vai orientar as suas orientandas, né? Como você vai atender a próximo atendimento depois que a pessoa falou várias coisas importantes, você fala, nossa, eu tenho que fazer um conteúdo ainda. Ô, Rafa, e hoje quem mais procura, no seu ponto de vista, é a mulher? Ou os homens também estão tendo uma procura aí em relação. Porque hoje a gente vê na terapia que é mais fácil a mulher procurar. Mas na questão profissional, a mulher procura ou o homem? Como que é o seu. Ou você atende só a mulher? Você atende os homens aí também? Já tô Então, querendo fazer esse negócio só pra ver se eu tô na profissão. na profissão certa, né? A gente fica curioso, Sim, né? claro. Olha, é bem interessante isso. Eu atendo homens em terapia, mais homens Sério? na terapia. Olha, Assim, gente, atendo- primeira terapeuta que fala isso no podcast, porque a gente sempre, né, tem as terapeutas, psicólogas, psiquiatra que fala que às vezes o homem ele tem mais dificuldade em procurar. E você é a primeira que fala que os homens estão indo. Fico feliz. É que quando o homem procura, ele é muito direto. Eu quero resolver isso e eu quero melhorar isso. A mulher, às vezes, ela pede mais acolhimento. O que eu acho ótimo, eu gosto de acolher. Mas o homem, ele é muito direto. É que a mulher, ela é mais chorona, né? E o homem, como você falou, o homem, ela é resolver, prático. Ele quer saber, resolver. tipo, resolver. A mulher, primeiro, quer chorar, desabar o mundo, pra depois fazer o que eu tenho que fazer. E às vezes você precisa falar algumas coisas pra pessoa e às vezes a pessoa não gosta, né? Exato. É mais fácil falar dessa forma direta para os homens. Mas eu gosto muito de atender mulher também. Eu atendo mulheres, né, na terapia também. E na orientação profissional, na mentoria bússola, predominantemente mulheres. Um ou dois homens eu já atendi, mas é mais mulheres mesmo que me buscam na orientação profissional. E o que seria essa mentoria, né? Que você fala da questão mentoria bússola, né? O que você trabalha, quais são os pontos principais que você olha ali? Então, ela é feita de 3 pilares, né? Autoconhecimento, planejamento estratégico e conhecimento das profissões das áreas de atuação. Então, o primeiro pilar é o autoconhecimento, justamente para você ver qual é o seu perfil, né? Quais são suas inteligências. Então, eu trabalho com testes também, tanto testes qualitativos quanto quantitativos, né? E depois o planejamento estratégico. Ok, você já sabe quem você é. O que você pensa em fazer? O que você pensa em fazer? E depois disso, o conhecimento das áreas de atuação, que seria mais ou menos o resultado, né? De tudo isso que a gente plantou. Agora é hora de você escolher, Sim. né? Então, assim, geralmente eu faço sessões em grupo e uma última individual com cada uma. Porque eu acho importante tanto o grupo, de ter essa partilha, mas também acho muito importante o individual. Que a pessoa no individual é outra coisa. É outra diferente. coisa, é totalmente diferente. Legal. Ô, Rafa, e você acha que, assim, a pessoa, ela nasce empreendedora ou ela pode se tornar empreendedora durante o tempo? Eu, como eu falei, desde pequenininha sempre fui ali empreendedora. Sempre falava, não gosto de ninguém mandar em mim. Sempre falava, gente, é horrível você, tipo, né? Olha a mente, né? Já com 10 anos, 15 anos, eu já falava, não gosto de ninguém mandando o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que fazer. Então, o empreendedorismo tem isso, só que você manda em você, né? Ou você faz ou você não faz. O que você acha? A pessoa, ela nasce com essa questão do empreender ou ela pode também, né, durante o tempo aí, se tornar um bom empreendedor? Que hoje a gente tem muita questão de curso, de você estudar também, porque a gente é empreendedor, a gente sempre está estudando para inovar. Sim, vamos lá. É bem polêmica essa pergunta, né? Tem gente que vai achar que nasce empreendedor e tem gente que vai achar que você desenvolve empreendedorismo. É dom, né? O É pessoal fala, você já nasceu com esse dom de empreender. Exato.
Eu acredito que é uma mistura das duas coisas. Porque, por exemplo, se você não tem o perfil de empreender, mas você se vê numa necessidade de empreender em algum momento da sua vida, você pode adquirir essa inteligência de, por exemplo, ser uma pessoa mais proativa, mais rápida. Porque o empreendedor, ele é mais rápido. Você não precisa de opinião, você já tá lá fazendo. É quase que você fizesse no automático, basicamente, entendeu? Então você pode desenvolver essa proatividade, você pode fazer uma terapia e desenvolver essa questão que a gente falou, né? De não depender tanto da opinião dos outros, de não ter essa dependência emocional. Então, sim, você pode adquirir com o tempo isso. Mas eu acho que uma pessoa que nasce com esse espírito de eu quero fazer do jeito que eu quero, eu também tenho isso, né? Eu sou assim, eu gosto assim, é muito mais fácil. É natural, é muito mais fácil, entende? Sim. Então, por exemplo, uma pessoa que ela ficou, por exemplo, a CLT a vida toda e agora ela vai empreender, vai ser muito mais difícil ela adquirir do zero, ela começar a arriscar. Porque o CLT é aquela pessoa que gosta de hierarquia, ela adora hierarquia, ela adora uma pessoa falando, olha, você tem que fazer isso. É assim. Eu já vi amiga minha no CLT reclamando do chefe, não, porque ele não me explica o que eu tenho que fazer direito. Daí eu olho assim e falo assim, bom, então se antecipa, né? Você entende? Sim. Então, assim, se o seu chefe não foi claro e ele tá lotado de coisa pra fazer, o que você vai fazer se não vai fazer? Então, você vai fazer, né? Vai esperar ele falar o que tem que fazer. Você vai fazer. Às vezes eu vejo, né? Eu já tive algumas pessoas na equipe e tal. E o que me irritava muito, né? Que hoje eu vejo que às vezes a pessoa ela só quer ter um trabalho. E às vezes eu sou muito perfeccionista, até demais. Eu falo, não sei se isso é um defeito ou uma qualidade. Porque se eu peço pra pessoa, às vezes a pessoa não faz, eu vou lá e eu não consigo às vezes esperar, eu vou lá e faço. Aí eu falo, mas tem que ser assim, eu já expliquei assim. E aí eu falo, meu Deus, será que eu sou o culpado? Porque quando a gente tem ali já uma linhagem, às vezes é um pouco pro empreendedor quando vai crescendo, né? De você explicar. E às vezes tem essa questão do tempo. Às vezes, tem que ficar toda hora falando o que tem que fazer. Você acha que fica desgastante também, né, Rafa? Fica, porque você acaba ficando uma pessoa chata. É verdade. Porque por mais querendo ou não, às vezes você tenta falar de uma forma, mas chega uma hora que fala, quantas vezes, né, tem que falar e eu falo, meu Deus, eu vou fazer eu mesmo, daí eu acho que a pessoa acaba se sobrecarregando de tarefas, né? E não só isso, mas falta de criatividade. Sim. Hoje as pessoas, a maioria delas tem falta de criatividade porque elas não focam, elas estão focando no que tem que fazer somente, não é só no que tem que fazer. Você tem que se antecipar, você tem que se destacar, senão você vai ficar só mais um número na empresa. Então, para as pessoas que trabalham de forma autônoma, eu sempre falo dessa questão de ser criativa, de você se posicionar na internet de uma forma criativa. E para as pessoas que estão no CLT, eu falo, seja criativa para resolver problemas. Sim. Resolva antes que seu chefe te peça, então você vai se destacar. Sim. Entende? Legal. Ô, Rafa, que dica que você pode estar passando, né, pro pessoal de casa aí, às vezes pessoas que querem começar a empreender, como você já é uma orientadora profissional, por onde que ela pode estar começando, se é importante ela passar com um profissional, né, igual da sua área, para ela entender no que ela é bom, para às vezes não cair na armadilha, né? Vou lá, vou empreender, mas às vezes isso não é, né, às vezes meu propósito, o que eu posso me destacar. O que você pode estar falando? É importante a pessoa procurar um profissional para entender um pouco dessa parte que você fala da orientação? Eu acho muito importante, principalmente quando você vai investir e colocar sua energia em algo novo. Então, empreender, mudar de área de atuação, mudar de profissão, não é só uma vontade, eu vou fazer isso. Você tem que pagar uma faculdade, você tem que pagar um curso, você tem que pagar um mestrado. Entende? Tem um investimento por trás. Então, é muito mais seguro você fazer uma orientação e ver no que você é bom, no que faz sentido para você, para então você investir e colocar sua energia. Ultimamente, eu até atendi uma pessoa que ela gastou um dinheiro significativo para ser terapeuta. Assim, ele fez um curso de psicanálise para ser psicanalista. Quando chegou no primeiro atendimento, ele olhou e falou assim, isso aqui não é para mim. Caramba. É porque virou, tipo,
Principalmente essa questão da saúde mental, né? Depois da pandemia, eu acho que fez um boom. Claro. Todo mundo quis fazer curso de terapia, todo mundo quis se tornar, mas a gente sabe que é mais profundo, né? Não é só um curso, né? Daí veio a terapia sistêmica, que é uma coisa que eu sou apaixonada, constelação. Só que eu fiz, na verdade, para me autoconhecer e para ajudar no meu trabalho, com a minha equipe, com as pessoas, para me entender muita coisa. Só que às vezes a pessoa só vai lá e faz. Eu só vou fazer porque tá em alta, o pessoal tá ganhando dinheiro, eu vou ganhar também, mas é um buraco, como se diz, é mais embaixo. Não sustenta, né? Sim. Se você não tem um autoconhecimento, uma base sólida de autoestima e de autoconhecimento, você não vai sustentar uma escolha. Sim. Qualquer vento que bater, você vai desistir. Então, por isso que eu falo muito de propósito profissional. Você acredita em propósito? Uma coisa que eu acho muito interessante, acreditar em propósito. Eu acredito que o meu propósito é esse. É muito maior do que eu. Acho que a gente trabalha até mais feliz, né? Quando você vê que realmente... Porque eu penso assim, o seu trabalho, ele tem que te trazer uma leveza. Porque a partir do momento que você sente aquilo pesado, será que é realmente esse o seu papel? Esse é o seu propósito? Então, eu tenho muito dessa questão de propósito, de estar no caminho certo. Tá leve ou tá pesado, eu falo. Aquilo que você tá fazendo, tá leve ou tá pesado? Sim. Você tá fazendo pra você ou só pra agradar, né? Que a gente tava falando aqui, pra agradar as outras pessoas. Até porque o propósito, quando você está no caminho certo, os problemas, eles não são pesados. Pode estar pesado, pode estar muito pesado, inclusive, né? Já tem de casos muito pesados de terapia, né? De, enfim, luto, traição, tudo isso são temas pesados. Mas eu não saía pesada da sessão. Porque eu realmente gosto disso, né? Eu gosto de atender, eu gosto de orientar. Então, quando você tem certeza do seu propósito, você faz um pacto de fidelidade com você mesma e você vai levar pra vida. É um casamento. Sim. É um casamento. Você vai casar com uma profissão também. Sim, legal. Antes de encerrar aqui o nosso podcast, quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Vanessa, da Veja Personalizados, que faz as nossas canecas. Quero agradecer a Bia, da Clínica Esplendor Oficial de Alphaville, a Kellen Souza Boutique, a Keline e a doutora Aline, da Clínica Aba Odontologia Estética. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais.
Rafa, pra gente encerrar, né? Gostaria aí que você deixasse uma mensagem pro pessoal de casa, onde também o pessoal pode te encontrar nas redes sociais. Você atende aqui em São Paulo também presencial, aonde que é, tá bom? Muito obrigada, Nath. Muito bacana ter vocês aqui também com a gente. Eu atendo somente online. Minhas redes sociais é rafaelanosquese.psi. Eu sou orientadora e psicóloga, como a Nath trouxe. E o meu recado para você é para você realmente se encontrar, porque quando você se encontra, tudo fica mais leve e mais fácil de você ser realizada. Rafa, obrigado. Quero agradecer, né, por você estar aqui no Natcast, por falar de empreendedorismo aí de uma forma diferente, né, voltada aí para terapia, para psicologia, para orientação, né, profissional. E se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe o seu comentário, o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou, já compartilha esse conteúdo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam e eu espero vocês no próximo Natcast.